Disseram-lhe que o pastor da sua igreja faleceu subitamente na noite passada, já que ela havia ajudado no funeral da esposa dele. Também foi designada para ajudar no serviço funerário do mesmo pastor hoje. E quando o serviço chegar ao fim, bem, não importa isso agora, e sim o fato de que o funeral está prestes a começar e a única coisa que todos precisam se preocupar é que tudo deve ser perfeito ou não vai dar certo. Oi, eu sou a Maru e essa é meio que a minha zona morta. E hoje é meio que dia de falar do último jogo da Rachel, que é Eloquent Continence. É assim que se fala? Esse é mais um jogo de RPG Maker com elementos de visual novel, que segue uma narrativa de terror. O jogo foi lançado em 26 de janeiro de 2022. Esse foi o primeiro jogo lançado pelo estúdio que a Rachel tá trabalhando hoje, mas além disso, ele foi finalizado em 18 dias por causa de um concurso de RPG Maker. E isso explica o do porquê dele ter apenas um cenário, e fizeram bem rápido, o que não tirou a qualidade do jogo. Aqui, acompanhamos uma freira que foi encarregada de cuidar dos preparativos do funeral do pastor da sua igreja. Porém, antes desses preparativos começarem, uma voz estranha ecoa pela sua cabeça, e uma criatura que afirma ser um anjo surge diante dos seus olhos. A única coisa que esse anjo fala é que a freira deve fazer tudo exatamente como tá na sua lista, tornando essa cerimônia perfeita. Não importa o que aconteça, apenas se preocupar com a sua própria vida. Mesmo que tenha alguém implorando por ajuda, ela não deve mudar os planos da cerimônia de jeito nenhum. Mas, caso mude, bem, não é uma boa ideia mudar o rumo das coisas. Eu já tinha visto esse jogo ano passado, e ele ficou baixado no meu computador por muito tempo, e eu realmente demorei para saber que ele pertencia a Rachel. Por quê? Porque ele não tem gays? Um pouco. Mas também por causa da atmosfera, que é um pouco diferente do que até então eu tava achando normal dela, por causa de Dead Plate e Elevator Hit. Só que depois que eu vi o designer dos personagens, tá, é da Rachel, eu reconheço esse traço. E sem contar que o Forcas é muito semelhante com o maluco de Elevator Hits. E essa narrativa, ela consegue fazer um pequeno paralelo ao jogo do elevador, que é o Elevator Hits. E eu vou elaborar isso mais pro final, porque agora vai ficar um pouco spoiler, mas lembrando que esse vídeo pode ser invalidado a qualquer momento pelo simples fato de que a Rachel já declarou que ela pretende relançar esse jogo por motivos pessoais dela, talvez por ter lançado em apenas 18 dias, ela não ter feito o que ela queria realmente fazer. Mas se ela lançar o jogo magicamente no mesmo dia que eu lancei esse vídeo, sinto muito, não tenho o que eu fazer. E quando eu lançar a nova versão, eu faço um novo vídeo falando das diferenças, e se a história mudar muito, claro, eu vou fazer um vídeo completo, mas se não mudar nada, a vida que segue, esse vídeo fica valendo. Por isso, vamos falar da história do jogo antes de falar do jogo em si. Antes do jogo começar, recebemos a informação que a mulher do pastor faleceu, e a nossa personagem acabou sendo encarregada de ajudar nos preparativos do funeral. Ela fez um trabalho tão bom que acabou sendo encarregada de cuidar de um novo funeral, só que dessa vez o corpo é do próprio pastor. O homem foi de camisa da saudade um pouco depois da sua esposa. Triste, porém é algo normal de se acontecer. Tudo nesse lugar é bizarro, mas funerais são bizarros, e a estética religiosa às vezes é algo assustador, principalmente no cristianismo. Essa estética gótica sabe servir uma beleza e um desconforto muito bem. Só que voltando para a nossa personagem, quando olhamos no inventário, tem uma pequena foto queimada. Na parte da frente, um grande não esquecer. E na parte de trás, um nome apagado, mas ainda podemos ver o final, sendo Lika. Talvez esse possa ser o nosso nome ou uma dica dele. Mas Lika sabe o quanto essa cerimônia é importante e nada pode dar errado. Por isso tem uma pequena lista de fazeres numa mesa logo na entrada. Só que quando ela pega o pequeno pedaço de papel, seu nariz começa a sangrar e, infelizmente, o sangue mancha o último item. O último procedimento para finalizar o funeral é um mistério para nossa personagem. Mas, mesmo assim, ela precisa seguir para a frente da igreja para começar essa cerimônia. Conforme ela caminha para o seu lugar, acaba escutando uma voz e uma luz divina surge diante dos seus olhos. Junto com ela, um cara um pouco suspeito. Na verdade, todas as palavras desse maluco são suspeitas, o que faz ele parecer muito
muito com algum tipo de demônio. Ele se apresenta como Forcas e afirma ser um anjo da guarda. Não o anjo da guarda de Lika, mas ela vai ser muito útil para ele. Como? Ele não vai contar, pois de acordo com o próprio, anjos não costumam falar sobre seus conflitos com humanos. Afinal, isso poderia interferir nas suas vidas. O que não faz muito sentido para Lika, mas ela só aceita que esse maluco não vai falar mais nada, só que Forcas deixa claro que essa cerimônia precisa ser perfeita. Não importa o que aconteça, não importa se alguém implorar por ajuda, nada. Lika tem que fazer tudo como está naquela pequena lista. A única coisa que importa para ela é terminar a cerimônia de uma forma perfeita. Não deve ter nada de errado. Não pode sair nem um pouco dessa lista. O que é um pouco suspeito, mas seguimos. Essa criatura celeste desaparece, só que antes disso ele comenta que caso Lika tenha alguma dúvida, ela pode rezar que ele vai tentar ajudá-la. Um detalhe, ele não te ajuda. A freira fica uns minutos se questionando o que acabou de acontecer, só que a cerimônia precisa começar. Mas o pequeno detalhe é que sua memória não anda tão bem nos últimos dias. Por isso ela prefere imitar o que as demais freiras estão fazendo para ter certeza que não vai fazer nada de errado. Conforme ela se aproxima do caixão, ela acaba percebendo duas coisas um pouco estranhas. A primeira, o altar, ele parece uma cama para ela. Ela descreve como se fosse confortável e como se já tivesse deitado ali. A segunda coisa é que quando ela dá uma última olhada para o pastor, Lika afirma que viu movimentos em seu abdômen, o que indica que ele estava respirando. Mas é normal ver coisas durante um funeral por causa de todos os sentimentos conflitantes. Ela escolhe fingir que não viu nada e apenas toma seu lugar, mas diante dela tem uma gaiola coberta por um pano. E uma voz sai dessa gaiola, implorando por ajuda. O primeiro passo da lista são as orações. A igreja precisa ficar em total silêncio, mas tem um detalhe: Lika não acendeu as velas e o objeto que ela precisa está no fundo da igreja. Ela anda com cuidado até esse objeto, seus passos ecoam de uma forma absurda. Forcas aparece de novo, falando que só estava brincando e não queria assustá-la com seus passos fortes. Porém, isso ajudou ela a perceber que seus passos iriam quebrar o silêncio, o que tornaria a cerimônia imperfeita. Felizmente, ela percebe que quando as pessoas estão rezando, as vozes ecoam e acabam abafando seus passos. Por isso, Lika tenta se mover apenas quando as pessoas estão falando. Não é tão difícil assim para ela, e ela consegue acender todas as velas e volta para o seu lugar, sem interromper as orações. Só que mais uma vez, aquela coisa que tá naquela gaiola tenta falar com ela. Ele fala que foi capturado. Tava andando de boa na rua quando alguém o nocauteou. E agora tava ali preso e com muito medo. Essa pessoa que tá ali tenta falar com Lika e informa que tem um tipo de senha impedindo que ele saia. E Lika pode ignorar ou mandar o seu charminho para conseguir a senha. A cerimônia continua e agora a função de Lika é verificar se todos os presentes trouxeram um crisântemos. E a nossa Lika começa a verificar fileira por fileira, tudo parece normal, até que ela chega em um dos últimos assentos e percebe que uma pessoa tá sem. Quando ela tá saindo, essa pessoa agarra sua roupa e começa a implorar para não ser denunciada. Afinal, ele não sabe o que vai acontecer com ele por ter falhado. Mais uma vez, ela se vê numa situação que pode ajudar uma pessoa ou seguir a cerimônia como ela tem que ser feita. E também pode ter duas interações com Forcas aqui. A primeira, ele te parabenizar pelo ótimo trabalho ou te ameaçar com sua forma divina, o que faz o nariz da Lika sangrar mais e mais. A freira informa sobre a quantidade de crisântemos e, mais uma vez, ela pode mentir ou falar a verdade. Se ela escolher falar a verdade, uma das freiras vai sair para poder verificar, com muitas aspas, se tem uma flor sobrando para aquela pessoa. Caso Lika resolva mentir, a freira também vai sair, porém para verificar outra coisa. E finalmente, a última parte da cerimônia. Aquela parte que estava manchada com o sangue de Lika. Talvez essa seja a parte mais simples de toda a cerimônia. A única coisa que Lika precisa fazer é pegar aquela pessoa que está presa na gaiola e sacrificá-la, para que a alma do seu pastor possa ocupar aquele corpo. E assim possa continuar guiando seus ocultistas por muitos anos. Caso Lika tenha seguido toda a cerimônia, ela abre a jaula e começa a puxar aquela pessoa. Só que, ao invés dele tá com medo, essa pessoa tá sorrindo. E toda a igreja parece feliz e satisfeita que tudo deu certo. Forcas
revela que o nome de Lika é na verdade Angélica. E tudo aquilo foi um funeral falso para testar se a esposa do pastor estava realmente no controle do corpo da freira. Angélica havia sido encarregada de cuidar do funeral da esposa do pastor. Mas na verdade tudo isso foi um grande ritual de possessão em que a mulher acabou roubando o corpo da freira. Porém, as pessoas da igreja estavam achando que essa mulher estava estranha e precisavam criar uma armadilha para descobrir se a esposa do pastor havia voltado ou não. Mas, como ela fez todo o ritual sem nenhuma hesitação, a igreja estava convencida de que ela tinha voltado e Angélica não existia mais. Ou, se existia, é questão de tempo até ela deixar de existir. Pelo menos é isso que todo mundo da igreja acredita, já que Forcas continuará tentando salvar a Angélica até que ela possa derrotar essa possessão. Mas agora, caso você seja uma boa pessoa e tente ajudar aqueles que estavam implorando por ajuda, no momento em que Lika abrir a jaula para ajudar o sacrifício, a única coisa que ela vai ver é uma expressão séria da pessoa que está ali e todos da igreja vão se voltar contra ela, pois eles têm certeza que o ritual de possessão não funcionou. Afinal, a esposa do pastor nunca cairia nesses truques. Ela nunca acabaria com a perfeição de uma cerimônia funerária. E assim, a igreja captura a nossa pequena Lika e começa outro ritual de possessão, indicando que a nossa pequena Angélica deve ser morta e não tem nada que Forcas possa fazer por ela. Tá, eu resumi os finais de uma forma muito rápida e acabei ignorando todo o conceito de anjos caídos, o que é muito importante para toda a série, para todo o entendimento. Visto que já no começo do jogo, a gente acaba encontrando a pintura do anjo caído de Alexander Cabanel. Então, na minha opinião, o jogo ele não fica tão claro assim sobre os seus finais. Existem diversas pontas que a gente pode acabar ligando e eu realmente adorei isso, minha parte favorita. Mas a gente sabe que nesse universo existe esse conceito do cristianismo, que é a existência de anjos e anjos caídos. Porém, a seita, ela acredita em uma coisa como reencarnação, o que não faria o menor sentido num universo que o cristianismo é predominante, já que para eles a morte é o fim. Mas obviamente pode ter diversas crenças e diversas entidades. Mas, no momento é importante a gente estar focado no cristianismo e nesse conceito de que existem anjos e anjos caídos. Forcas comenta que não importa se um anjo caiu, ele vai se tornar um impuro, mas ele ainda tem uma forma angelical e ele ainda pode ser sedutor. E é exatamente o que acontece aqui. O anjo da guarda de Angélica acabou caindo e a primeira coisa que ele fez foi tentar possuir o corpo da humana. Afinal, nenhum anjo caído tem uma forma para andar na Terra. Eles se tornam quase como almas perdidas. E assim, esse anjo começou a usar essa sua voz sedutora para encantar todo mundo da igreja, falando: "Ah, a mulher do pastor morreu. Mas e se a gente começasse um ritual pra botar a alma dela no corpo da Angélica? Vai ser mó legal, vai ser da hora, todo mundo vai achar legal." E é exatamente isso que acontece. A Angélica acaba sendo capturada e fazem todo esse ritual com ela para que a esposa do pastor volte, só que infelizmente ela não volta. E quem consegue dominar esse corpo da Lika é o próprio anjo da guarda. Mas existe ainda uma pequena consciência da humana. Uma consciência que é questão de tempo até deixar de existir. E como a mulher do pastor não voltou, as pessoas da igreja criaram toda essa armadilha para Lika para tentar descobrir se ela era a mulher do pastor ou não, o que ela não era. O Forcas ele se esforça ao máximo para avisar ela de que é uma armadilha, mas ele não pode interferir no plano terrestre, assim dando dicas bem inúteis, mas divertidas, como quando ele me contou que se você ficar muito tempo parada, um fantasma ele vai começar a contar todos os fios do seu cabelo. E quando ele chegar no último fio, ele vai te levar pro inferno. Só que a Lika questiona o que acontece com os carecas. O Forcas nunca me respondeu isso. Ele falou que não era relevante. E eu fiquei, porra, é relevante pra caralho, eu quero saber o que acontece.
Então todas as interações com esse anjo são assim, ele não te dá nenhuma resposta direta, mas te dá respostas muito divertidas, como: eu sei agora que tem um fantasma contando meu cabelo, e eu tenho que terminar esse vídeo antes que ele termine de contar meus fios de cabelo, senão eu vou morrer. Aqui a gente acaba chegando numa parte que eu tinha reclamado em Cold Front, que é deixar o final muito fechado ou muito explicado. O jogo em si, ele não faz isso, o que eu acho fantástico. Claro, ele dá um final, ele explica exatamente o que tá acontecendo, que na verdade é o anjo da guarda da Angélica que tá manipulando todo mundo ao seu redor, e o Força está se esforçando para que ela consiga se livrar, só que para isso ela precisa fingir ser a esposa do pastor que voltou. Então parece que tá tudo fechado, realmente. Só que existem pequenas coisas que não são explicadas e eu realmente adoro porque eu posso ficar imaginando o que poderia ter acontecido ou o que tá acontecendo ali, além da história, o que é um ponto super positivo. A gente tem toda essa seita que tem uma estética muito cristã. Tudo deles remete ao cristianismo. Mas eles acreditam em rituais ocultistas que vão matar alguém e colocar uma alma nova nesse corpo. O que não é muito cristão da parte deles. Só que a gente tem a informação de que quem começou isso talvez tenha sido o anjo da guarda da Lika. Ela que seduziu todo mundo ali para conseguir fazer um ritual para ela possuir aquele corpo. Então talvez essa seja realmente apenas uma igreja normal que acabou sendo contaminada por causa de um anjo caído. Então todo esse poder divino, essa voz sedutora e angelical, conseguiu criar ali quase uma histeria coletiva, onde todos eles acreditam que sacrifícios humanos são uma coisa completamente normal e que deve ser feita. Mas, além disso, eles começaram a renegar um conceito bem básico da religião deles, pelo que a gente imagina, que é a vida após morte, pois eles começaram a acreditar na possibilidade de uma reencarnação por meio desses sacrifícios. Eu acho que essa foi a parte que eu mais amei do jogo, essa possibilidade de que um simples anjo caído conseguiu contaminar todo um rebanho sem muito esforço, apenas para conseguir alguma coisa que ele queria, o que um demônio faria sem nenhuma dificuldade. E a gente não ter essa informação é o que torna o jogo muito melhor, na minha opinião. Eu também comentei que existe esse pequeno paralelo entre Elevator Hits, e por causa disso a gente vê como todos os anjos desse universo são meio que arrombados, o que faz muito sentido. Por quê? Fica meio que claro que apenas Forcas quer ajudar. Nenhum outro ser divino tá se importando de verdade com o que vai acontecer com a Angélica ou com aquela seita. E é bem engraçado a gente pensar nisso, porque não é só a Angélica que tá sendo corrompida ali. Não é só ela que tá perdendo o seu corpo. Esse demônio conseguiu criar uma histeria coletiva em que todo um rebanho tá sendo eliminado um por um. Todos eles estão afundando num pecado. E daí a gente lembra que em Elevator Hits, o nosso personagem principal, ele cometeu um pecado que foi tirar a sua própria vida. Só que existiam motivos para isso. Ele não foi um culpado, ele foi apenas uma pessoa que foi vítima do sistema, que ele chegou num limite tão grande que viver já não fazia sentido para ele. E mesmo assim, os anjos não consideraram tudo que ele fez, e apenas mandaram ele para o inferno e ficaram torturando ele por horas e horas e horas. Talvez anos, talvez séculos, ninguém sabe. E a mesma coisa acontece aqui. Todas essas pessoas seriam mortas e apenas o Forcas falou, gente, esse rolê tá meio bizarro, né? Eu acho que alguém tem que ir lá dar uma segurada. Eu realmente amei o sadismo dessas criaturas e amei o Forcas porque ele é um fofo, embora... eu realmente adorei o sadismo dos anjos. Só que é aquilo. Eu me diverti muito mais nesse jogo do que do Cold Front. Desculpa, gente, mas o Cold Front ele foi muito fechadinho pra mim. Aqui ele me deu a possibilidade de eu imaginar tudo isso que eu tô falando até agora. Porque simplesmente deixaram uma pontinha aberta. Alegria pra mim. Mas é isso, sabe? Um ótimo jogo que você percebe que todos os anjos são sádicos e arrombados. Por isso, até!